Fala galera, Feliz Natal! E aí galerinha, que Deus abençoe a todos vocês. E aí, aquele cara passou na sua casa essa noite? Quem, Bunhões? Papai Noel? Que Papai Noel o quê, meu amigo? Jesus! Ele passou aí, ele passou aqui em casa, não sei se ele passou aí. Galera, seguinte, quero desejar a todos vocês meu Feliz Natal. Rogo a Deus, oro a Deus para que Deus ele abençoe a sua vida poderosamente. E eu vou ser sincero com você, eu preparei essa live há um tempo. E eu esperei muito a oportunidade de ministrar essa live ao seu coração. Hoje eu quero fazer uma live natalina. E hoje eu quero contar a história de Jesus para vocês. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer isso aqui ao vivo. Então se organize. Eu sei que muitos de vocês talvez tiram aí o Natal, né, o dia do Natal, para ficar em casa, mas tanto que as coisas aqui em casa tá até, o negócio tá ali atrás, o LED tá aqui na frente, mas eu vou fazer uma live especial de Natal e eu quero fazer uma ministração ao seu coração, tá bom? Então eu quero convidar vocês que estão aqui a abrir a Bíblia de vocês, né, a Palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Marcos, né, o mesmo nome que o meu. Evangelho segundo escreveu Marcos. Quero que você abra a sua Bíblia, a Bíblia Fly. Eu não tem problema, só me escute. Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. Eu só vou pedir licença para vocês para colocar um fundo musical aqui e colocar o meu aqui. Inclusive, já antecipando aqui, né, os avisos, eu separei 2 presentes de Natal para vocês, tá? Quem quer presente de Natal aí, levanta a mão. Levanta a mãozinha. Essa data só me dá um vazio. Então você tá na live certa. Coloca aí. Levanta a mãozinha. Quem quer presente de Natal? Aí. Olha aí. Deixa eu fechar aqui a janelinha. A palavra de Deus diz: quando fores orar, fecha a porta. Então tá. Seguinte. Deixa eu colocar aqui. Muito bom. Só vou ativar aqui o isolamento do meu fone. Agora sim, estamos alinhados. Seguinte. Tenho 2 presentes de Natal para vocês. Primeiro presente de Natal é um podcast, que é o melhor podcast que eu já fiz, galera, né? Conversa não. Foi o melhor podcast que eu já fiz até agora. E ele saiu ontem no YouTube. Eu passei a tarde aqui assistindo ele, minha mãe assistiu comigo, né? Minha família assistiu comigo, e a galera pirou, né? Caraca, família, quando a família gosta, não tem como vocês não gostarem. E ele já está disponível no YouTube, ok? Você vai escrever Marcos Bulhões Podcast Mozão. Aí você vai escrever isso daí, coisa linda. A todos vocês que vão entrar na live aí e vão reclamar da minha voz, isso é um problema do Instagram, não é um problema meu. Minha voz está excelente, ok? Mas o Instagram ele tá com um problema aí, então não adianta muito. Às vezes até bom, né, vocês ficar falando aí, reclamando da voz, porque dá mais engajamento. Mas isso não é um problema meu, não. E aí, outro presente. Esse presente é um presente para todo mundo que tá aqui. Então basta você escrever lá no YouTube Podcast Mozão, e aí você vai ver o Bulhões, né? Talvez eu não seja o seu Mozão, mas o podcast é Mozão. E aí você vai ter o melhor podcast meu que você já assistiu. E galera, sensacional esse podcast, ó. Coisa linda. Esse é o primeiro presente para você maratonar no YouTube. Segundo presente, todas as novas aulas do Método FB já estão disponíveis. Eu subi elas agora, então eu acordei cedinho hoje. Já fiz a oração, já trabalhei, já fiz tudo que eu faço todos os dias, porque a rotina é assim. E subi todas as aulas manualmente, porque a equipe está de férias, está de férias, está de folga. Então eu mesmo subi todas as aulas na nossa plataforma.
Então, todas as novas aulas, 6 novas super aulas já estão disponíveis no método FB. Então, depois que terminar a live, clica no método FB, acessa a sua área de membros e aí você vai poder maratonar. Quem gostou desses presentes aí? Gostei demais, Bruno. Escreva aí, esse presentão, hein? Se você é do método FB, esse presente é gratuito. Se você ainda não é do método FB, você pode se presentear. Eu acredito que eu nunca fiz uma venda no Natal, é por responsabilidade minha. Então todos vocês que hoje comprarem o método FB, vocês serão os primeiros a comprar, a serem meus clientes no Natal. Eu já vendi bastante livro no Natal, mas produtos não, porque eu sempre deixava os produtos ali estacionados. Método FB não é um produto, método FB é um estilo de vida. Então a todos vocês que estão aqui, quem comprar hoje vai ser o primeiro que comprou alguma coisa minha no Natal, direcionada ao meu posicionamento. E, pô, vai ser uma alegria, vai ser um prazer muito grande, de verdade. Bulhões, como é que eu faço para ser aluno? Basta você escrever eu quero e se presentear, comprar um presente para você que vai durar um ano inteiro. Todo mundo que acessar agora vai ter acesso até o Natal do ano que vem. Só que no Natal do ano que vem você vai ser outra pessoa, você vai ser uma melhor versão. Eu garanto a você que as suas realizações serão muito mais palpáveis. Amém? Então escreva eu quero, vamos ver. Vocês acreditam que sim? Eu acredito que sim, eu acho que hoje vai ter aluno sim. Geralmente a galera usa o Natal para apagar, mas hoje você vai usar o Natal para reacender. Assim? É isso. E todo mundo que comprar, depois eu vou mandar uma mensagem natalina lá. Feliz Natal! Dito isso e avisos dados, vamos começar? Vamos começar. Bora! Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32. E diz assim a palavra de Deus. Essa é uma live especial. Já convido alguém para estar nessa live. Convide 3 pessoas no Natal. Então foram a um lugar chamado Getsemane. E ali chegado, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou além orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e a João, começou-se a sentir tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente abatida até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e lhes disse: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos. Eis que o traidor se aproxima. A história de Jesus, para muitos, é a história de um herói. Para outras religiões, Jesus foi um profeta. Jesus foi um espírito elevado que atingiu o estado de nirvana e por isso se colocou até a experiência transcendental. Para outros, Jesus foi apenas um homem que fez um movimento, mas não teve nada de especial. Para outros, Jesus sequer existiu. Para a história, sim. Para nós, Jesus é mais que um herói. Jesus é mais do que um mártir.
Jesus é mais do que um espírito elevado que atingiu o nirvana. Jesus é mais do que uma energia e uma referência. Para nós, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Para nós, Jesus foi aquele que pagou o preço pela nossa alma, pelo nosso pecado. Para nós, Jesus foi aquele que sofreu aquilo que ninguém poderia sofrer, porque sentiu por você o que ninguém mais pôde sentir. Essa história é uma linda história. Eu quero dividi-las com você nessa manhã de Natal. O que é a vida? Escreva nos comentários. O que é a vida? Para muitos a vida é uma causa perdida, porque no fim todos morreremos. Para outros a vida é uma aventura e cabe a nós vivermos essa aventura em busca de realizar os nossos maiores desejos e prazeres. Para outros a vida é uma dádiva, para alguns a vida é um pesar. Para mim, a vida é uma oportunidade. A oportunidade que Deus dos céus nos concedeu para que juntos pudéssemos partilhar uma experiência que está aquém das pessoas que não entendem aquilo que a gente vive. Fato é que a vida começa quando Deus sopra no barro seu fôlego de vida. E quando Deus ele sopra no barro seu fôlego de vida e ele faz a sua criação, ela vive segundo os seus instintos primitivos. E você percebe ao longo da nossa vida que assim que nós nascemos, nós temos condições naturais que nos colocam para baixo. Nós vivemos em um planeta chamado planeta Terra. E esse planeta Terra, ele é composto por aquilo que chamamos de atmosfera. Segundo as leis da física, um objeto passivo, ele sempre atrai um objeto menos massivo. E por isso nós convivemos com aquilo que é a gravidade. Então eu e você, desde que nascemos, temos e convivemos com uma força, com uma energia atmosférica que nos coloca para baixo. Nós não conseguimos saltar muito alto, nós não conseguimos voar, nós não conseguimos aterrissar, porque os nossos pés estão fincados no chão. Mas essa regra física, essa experiência humana, ela é limitada ao nosso corpo carnal. Porque embora o nosso corpo ele esteja fincado os pés na terra, o nosso espírito, o nosso coração, ele aponta para cima, ele aponta para o céu. Dentro de nós existe um desejo muito além das vontades humanas. Dentro de nós existe uma busca por sentido, uma busca por propósito. Dentro de nós existem sentimentos e emoções. Dentro de nós existe uma busca pela verdade. E aí você entende que embora todos nós somos feitos de carne e osso e somos barros, dentro de nós habita um espírito divino. Esse espírito divino nos proporciona o amor. Esse espírito divino nos proporciona a sensibilidade. É esse espírito divino que quando esse barro, ele não suporta mais as experiências, de repente, uma simbologia linda acontece. Os seus olhos, eles saem água. Ô, Bulhões, o que é isso? Eu não consigo te explicar, mas fato é que quando a dor não é suportada aqui, ou quando a felicidade não é comportada aqui, os nossos olhos choram. Nosso coração acelera. E o nosso peito clama por algo maior. E esse algo maior tem nome e sobrenome. Vida eterna. Nós não nascemos para morrer para sempre. Nós nascemos para viver para sempre, ao lado de quem nos criou. As crises humanas naturalmente estão ligadas a sofrimentos humanos.
que são dores ligadas a medos de sermos esquecidos, de sermos rejeitados, de perdermos as pessoas que nós amamos ou de sermos perdidos por elas. E você percebe que nessa matéria humana, nesse barro que nós temos, nós somos alvos desses sofrimentos. Final do ano é recorde em tragédias, mortes, roubos, suicídios, angústias, dores, sofrimentos. Porque é quando você passa uma régua e você percebe que as coisas que aconteceram até aquele momento posicionaram você a uma dor, posicionaram você a uma experiência de solidão. Existem pessoas que estão me assistindo e o Natal não tem significado porque você viu seus pais brigando, porque você cresceu em um lar desestruturado, porque você sofreu violências. Eu sei como é. O Natal para mim, tirando um deles na minha infância, os outros foram negativos. Eu lembro dos meus pais separados. Lembro dos meus pais em crise. Em seguida meu pai morreu e eu lembro que o Natal não tinha significado porque sempre havia uma cadeira vazia em casa. Mas fato é que quando eu me encontrei com aquele cujo Natal é a simbologia, as coisas mudaram. Sabe por quê? Porque eu sei que talvez nesse Natal tenha um espaço vazio na sua mesa. Eu sei que talvez nesse Natal tenha alguém faltando na sua vida. Eu sei que nesse Natal tem uma falta de significado, uma falta de emoção, uma falta de energia, mas eu quero dizer a você que existe um convidado nesse Natal. Esse convidado desse Natal, ele não é o senhorzinho de vermelho que ele invade a sua casa através de uma chaminé. Isso é história de criancinha. Esse convidado que eu vos falo, ele é um gentleman. O que é isso, Punhões? Ele é um cavalheiro. Porque ele não vai invadir a sua casa com um trenó. Porque ele não vai invadir a sua casa pela chaminé, não. Ele vai até a sua porta, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai bater na sua porta. E se você abrir, ele vai entrar. E quando ele entrar, ele vai cear com você, você com ele vai reescrever sua história, ele vai ressignificar pontos finais, ele vai te dar novas cores e uma nova canção, ele vai enxugar as suas lágrimas, ele vai curar as suas feridas, ele vai cuidar das suas dores, ele vai cuidar do seu destino, ele vai projetar o seu futuro. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, porque as primeiras coisas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Um dos inimigos da mente humana é o passado, porque o passado aponta para aquilo que você foi, e se você não tem gestão emocional, inteligência emocional e afetiva, você se torna refém do seu passado, e muitos são reféns daquilo que fizeram com eles. Eu também já fui. Muitos entram no Natal, vão entrar um ano novo se sentindo rejeitados, humilhados, abandonados, destruídos, derrotados. Porque isso aconteceu na sua vida, isso aconteceu no passado, e aí você olha para o passado, e aí você pensa, aquilo que aconteceu no passado vai acontecer no presente, só que quando esse homem ele entra na sua casa, quando esse homem ele entra na sua vida, tudo muda, tudo muda. Porque ele pega o seu passado, ele olha para você e fala, filho, passou, eu tô aqui. Eu tô aqui. E o que importa é de agora em diante. As dores, os danos, as crises, as perdas, foi. Eu faço novo todas as coisas, porque aquele que está em mim, nova criatura é. Aleluia. Pois bem, há exatamente 2.000 anos atrás, ele nasce. E quando Jesus nasce, a experiência do nascimento de Jesus não é uma experiência natural, é uma experiência sobrenatural.
Porque segundo a lei da vida, todos aqueles que tivessem pecado, eles morreriam. Então, ao longo do tempo, Deus ele levantou homens, Deus ele levantou mulheres, Deus ele levantou referências para tentar trazer o coração do homem para perto de Deus, para vocacionar o homem ao seu Criador, porque Deus ele sabe de todas as coisas, e o homem sem Deus ele é desesperado. Porque se ele não acredita que existe um Deus poderoso sobre todas as coisas perdem o significado. Porque se ele não acredita que existe uma vida após a morte não tem significado para a vida. Então Deus ele levantou homens e Deus ele tentou. Deus ele tentou com Moisés. Deus ele tentou com Abraão. Deus ele tentou com Isaac. Deus tentou com Jacó. Deus tentou com os profetas, Deus ele tentou com Elias, Deus tentou com Eliseu, Deus tentou com reis como Davi, Samuel, Deus ele tentou com juízes como Sansão, Deus ele tentou com mulheres como Ruth, como Noemi, Deus ele tentou com todos aqueles que se levantaram e tentaram trazer o coração do homem para perto de Deus, mas todos eles falharam, porque nós somos limitados. Ah, meu amigo. Quantas vezes você tentou ser firme em uma decisão e você se viu sabotando essa própria decisão? Quantas vezes? Quantas vezes você se viu preso a lugares, a pessoas que não faziam bem para você, e você não conseguiu se retirar? Quantas vezes você chegou no final do ano, como nós estamos, e pegou uma lista e disse: esse ano vai ser assim, esse ano eu vou fazer isso, eu vou comer melhor, eu vou perder peso, eu vou guardar dinheiro, eu vou fazer aquilo, e você não conseguiu, porque nós somos limitados. E o pior, não somos apenas limitados, nós também somos corrompidos. Deus sabia disso. Então chega um momento em que homens não conseguem, reis não conseguem, profetas não conseguem, juízes não conseguem. Então Deus, ele tem um plano divino. O próprio Deus, aleluia, viria à terra em carne e osso, para trazer o coração do homem de volta para perto dele. Isso é muito poderoso. Porque o Deus do Antigo Testamento se manifestou. O Deus do Antigo Testamento, ele tentou vocacionar o coração do homem através dos milagres. Ele abriu o mar vermelho. Não é assim? Ele fez coluna de fogo. O Deus do Antigo Testamento manifestou milagres, curando filho de viúvas, trazendo pão, trazendo multiplicação, trazendo glórias, derrotando gigantes, mas o homem parece que não entendia. Então Deus, ele olhando no íntimo do homem, através da sua onisciência, ele disse: não, essa estratégia não vai dar certo. A única estratégia que vai dar certo é se eu entrar lá e como eles eu me tornar. E Deus ele vem. Aleluia. O profeta Isaías, ele profetiza. E ele diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho. E ele será chamado Emanuel, que traduzido, Deus conosco, mas a raiz da palavra é Deus dentro do barro. Da primeira vez Deus soprou dentro do barro: haja vida, e houve vida. Só que essa vida se perdeu. Então agora, além de Deus soprar dentro do barro, Deus fala assim: eu vou entrar dentro do barro. Amigo, deixa eu te contar uma coisa para você entender a profundidade daquilo que eu estou falando. Eu, Marcos Bulhões, eu não conheço nenhum CEO de uma grande companhia que, para entender os problemas da companhia, ele ia trabalhar no mais baixo nível da sua companhia. Eu não conheço nenhum grande gestor que iria a largar tudo e entrar na própria empresa, lavando privado. Eu não conheço ninguém que ia se fazer como o mais
pequenino, o menor, para entender mais Deus. Ele se fez, ele entrou dentro do barro. Ele veio até aqui, ele se sujeitou às nossas angústias, aos nossos sofrimentos, às nossas emoções, para mostrar para você que aquilo que move o coração do homem não são milagres. Aquilo que move o coração dos homens não é o dinheiro. Aquilo que move o coração não é a riqueza, não são os prazeres, mas é um sentimento nobre, genuíno, chamado amor. Por isso João escreve que o amor de Deus foi tão pleno que ele amou o mundo de tal maneira. Isso é lindo. Porque para um escritor desse calibre, que era João, lhe faltou referências. Eu sou escritor. Referenciar é trazer para você uma percepção daquilo que eu explico. Então, quando eu digo a vocês, galera, pega o código que eu vou falar para você aqui, ó. Aquilo que nós estamos fazendo hoje é como um homem subindo uma montanha. Você já está perto do final da montanha. Você entende a montanha, você percebe o tamanho. Mas quando João ele diz, Deus amou o mundo, ele não amou o mundo do tamanho do mundo. Deus ele não amou o mundo do tamanho do universo. Ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha dinheiro, riqueza, poder, vida eterna. Vida eterna é um compromisso além do fim. Porque um dia eu e você também morreremos. E os homens se casam através dessa frequência, não é assim? Até que a morte os separe. Deus não. Porque Paulo escrevendo aos Filipenses, ele diz, o que nos separará do amor de Deus? A largura não, a profundidade não, o perigo não, potestades não, fome não, a morte também não. Nada, pois, nos separará do amor de Deus. E ele veio. E ele nasce em um lugar simples. Ele inicia a sua jornada, a sua vida como uma criança simples. Eu fico pensando, Jesus criancinha, como minha filhinha. Eu fico pensando em Jesus crescendo, se desenvolvendo, manifestando a glória do Pai através da vida dele, porque ele era Deus e ele era homem. De repente, a palavra ela dá um hiato de aproximadamente 15 anos sem falar de Jesus. Você não tem relatos sobre isso. Não tem histórias sobre isso. Isso me ensina algo muito poderoso. É que até o maior dos homens, antes da glória, ele viveu o anonimato. Nós, eu, você que estamos aqui, somos impulsionados a todo momento ao palco. As câmeras, a imagem, os holofotes. Jesus ficou anônimo quase que metade da própria vida. Sabe por quê? Pega o que eu vou falar para você. É quando ninguém te escuta que ele te ouve. É quando ninguém te vê que ele te enxerga. É no anonimato, é no esconderijo, é no oculto que ele encontra você. Então entenda uma coisa, o anonimato, a falta de holofotes, a falta de lugares, o lugar que você ainda não chegou, o carro que você não comprou, a casa que ainda não é sua, o relacionamento que você ainda não conquistou, a fama que não chegou para você, o grande momento que você ainda não desfrutou, tudo isso é consequência, bulhões. Mas consequência de algo que vem antes disso, que é o quê?
você que é bastidor, que é estar no oculto, que é estar no anonimato. Mas no anonimato você se fortalecer. No anonimato você desenvolver a sua intimidade com Deus. É no anonimato, sem recompensas humanas, você depositar o seu coração em uma frequência de um Deus que não vai partir o seu coração e vai dizer que não te ama mais. Porque com Deus é o contrário. Meu Deus não é gente igual a gente, tá bom? Gente igual a gente olha para você e diz: vou estar com você até o final, conta comigo, sou seu amigo, conta comigo, vou te amar, pode acontecer o que quiser, eu vou te amar para sempre. E de repente essa pessoa, gente como nós, olha no seu olho e diz: ó, é que tem um problema, você não faz mais parte do meu futuro, eu tô me sentindo preso, eu quero ser livre, ó, a gente não tá em mais muito a ver, então eu vou embora. Jesus, não, ele é diferente. Quando você tem essa postura diante dele, porque você tem, e você diz: ó, Jesus, eu não aguento mais, eu quero desistir, eu quero parar, tá muito duro, tô sofrendo, não aguento mais. Ele olha pra você e diz: ei, eu te amo, e eu não amo você por aquilo que você me dá, eu não amo você por aquilo que você me proporciona, eu amo você porque o amor sou eu. Nós não temos nada para trocar com o Senhor, porque a única coisa que nós temos, que Deus não tem, são os pecados. E Santo Agostinho escrevendo, ele diz: e Deus que não tem necessidade de nada do homem, ele tem necessidade do homem. E Deus que não é acumulado em nada do homem, ele o busca. E Deus que não precisa de nenhum favor, ele persegue. João escreve que o Verbo se fez carne. Eu quero explicar isso para você, como um escritor. O amor pode ser uma palavra. E aqui vem uma dica para você que é pai, que é mãe: diga aos seus filhos que você o ama. Diga ao seu cônjuge que você o ama. Diga aos seus amigos que você o ama. É importante ouvir, só que entenda que o amor não é apenas uma palavra. Amor também é uma postura. Então, quando o homem não entendeu mais a linguagem do amor, Deus se fez carne. Ele está falando assim: o amor parou de ser entendível, traduzível. Então Deus, ele falou assim: ó, como vocês não estão entendendo o que é amor, o amor vai ganhar carne e osso. Então o amor, ele vai ganhar um corpo, e esse corpo é o corpo de Jesus. E ele veio, impactou diretamente as pessoas que estavam junto dele. Jesus inicia o seu ministério em um casamento, multiplicando algo em vinho e mostrando para aquele casal que quando a alegria, que representa o vinho, acaba, ele ainda está lá para multiplicar, mostrando para as pessoas que estão ao nosso redor que quando a sua felicidade está acabando, que quando o seu prazer pela vida tem se esgotado, que quando você olha para o seu relógio da meia-noite, você olha ao seu redor e não tem ninguém, você está sozinho em casa no Natal, no Ano Novo, seja o que for, você pega o seu celular, não recebeu mensagem, não recebeu ligação, o seu coração aperta, a angústia bate, você acha que não vale a pena mais continuar vivo. Você, através dos seus ouvidos espirituais, se prestar atenção, vai escutar um barulho. Esse barulho não é do seu celular tocando. Esse barulho não é de alguém fazendo um FaceTime, não. Esse barulho é da porta do seu coração. Tem alguém querendo entrar e falando para você: filho, ninguém quis te visitar, eu vim. Filho, esqueceram de você, eu não esqueci. Filho, as pessoas podem ter deixado você, mas eu não deixei você. Eu vim do céu, porque eu amo você, e se você abrir a porta, eu vou entrar. E eu não vou entrar só na sua casa, não. Eu vou entrar na sua vida. Eu vou entrar nos seus planos. Eu vou entrar nos seus projetos. E fique tranquilo, porque eu sou especialista em arrumar as coisas. Ao ponto de que quando você abrir essa porta, quando você abrir o seu coração, eu vou refazer a sua casa. Eu vou reconstruir os seus planos. Eu vou refazer os seus projetos. E eu garanto a você que o seu destino será diferente.
Ele bateu na minha porta, amigo. Eu lembro de natais que eu passei sozinho, que eu dobrava meu joelho e falava: Senhor, vem ficar comigo. A soma da graça é diferente da soma da vida. Na soma da vida nós contabilizamos os amigos pela quantidade, não é assim? Se eu tenho 20 amigos, se eu for assar uma carne, se eu for tomar uma cerveja, eu sou feliz. Se eu tiver muita gente, eu fazer uma mesa farta, eu sou feliz. A soma da graça é diferente, porque eu fico vendo Paulo aprisionado e escrevendo a Timóteo, dizendo: Timóteo, todo mundo foi embora. Timóteo, eu estou preso. Um amigo me desamparou, o outro foi embora, o outro lutou contra mim, eu fiquei sozinho. Mas, Timóteo, entenda uma coisa: eu não estou desesperado, porque o meu grande amigo está aqui. Então eu prefiro com Deus ser maioria do que sem Ele ter a maioria das pessoas. A realidade da graça é diferente. E é Ele que multiplica o vinho. É Ele que multiplica a nossa alegria. É Ele que nos dá força quando os nossos pés e os nossos braços se cansam. Jesus faz o milagre, inicia o ministério dele. E aos poucos, as pessoas que ali estavam começam a ver que ele era diferente. Escreve aqui nos comentários: diferente. Ele era diferente. Por que ele era diferente, Bulhões? Eu vou te explicar agora. Seu coração vai explodir no teu peito. Ele era diferente, sabe por quê? Porque os grandes homens que foram levantados por Deus, eles tinham algo em comum, que era poder. Ok? Poder. Eu vou explicar para você como é que isso acontecia. Vamos lá. A palavra diz que no ministério de um dos profetas do Senhor, o filho de uma viúva morreu. Esse profeta foi lá e através do poder ele ressuscitou o filho da viúva. Poder. A palavra diz que o povo dos hebreus, o povo de Israel estava sendo oprimido, foram encurralados e através do poder o mar se abriu. A palavra diz que quando todos eram oprimidos por outros reis, um homem, um Superman, ele se levantou e com braços fortes ele livrou todo mundo. O nome dele era Sansão. Então todos tinham poder. Jesus, ele tinha algo além do poder, porque de repente ele no início do ministério ele está pregando dentro de um lugar e aí alguém vai lá e quebra o telhado de uma casa, meu amigo. Imagina você convidar Jesus para sua casa, a pregação está acontecendo, Jesus está trazendo alguém e quando você olha para cima alguém quebrou a telha. Todo mundo ia reclamar, todo mundo ia achar ruim, mas quando alguém quebra a telha e Jesus olha para cima, as pessoas que estão lá em cima estão descendo pela telha, um homem que está paralítico, paraplégico, não consegue andar. Jesus olha para ele e o que Jesus usa não é apenas o poder, Jesus olha para ele, Jesus usa o amor. O amor. Jesus olha no olho desse cara e diz assim: filho, seus pecados estão perdoados. Aleluia. Você sabe o que impede a gente de caminhar? Você sabe o que impede a gente de correr? Você sabe o que impede a gente de romper, de ir mais longe? Não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidade,
O que impede a gente de chegar onde a gente sonha, onde o nosso coração deseja, não é a falta de recurso, é os nossos pecados. Porque quando você olha para dentro do seu coração, tem tanta dor, tem tanta mágoa, tem tanta ferida, tem tanta palavra de maldição. Jesus olha, e o olhar de Jesus, ele atravessava as pessoas. Quando ele olha e diz assim, o problema desse homem não é a perna dele que está paralisada. O problema desse homem é que o emocional está paralisado, o coração está paralisado, o espírito está abatido. Então ele olha para ele e ele diz assim, os seus pecados estão perdoados. E aí tem algo poderoso, porque sempre que Jesus ele perdoa alguém, vai ter um monte de gente que conhece o passado desse alguém, e esse monte de gente vai dizer, não, mas peraí, esse aí ele fazia isso, esse era assim, esse falava aquilo, esse bebia, esse fumava, esse usava droga, esse gostava de prostituição, esse assistia site pornô. Aí Jesus olha pra galera e diz assim, ó, eu sei, vocês estão julgando ele pelos pecados dele, mas eu perdoei. Mas para que vocês entendam o poder disso, eu vou falar uma coisa, olha, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Sabe por quê? Porque o princípio de Jesus é o seguinte, é levar você de volta de uma maneira diferente da qual você veio. Você vem de uma forma, mas você volta de outra. Em uma das nossas lives Cafeína, eu falei sobre o Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, ele voltará, sem dúvida, com alegria. Quando você se encontra com Jesus, você não volta para casa da mesma maneira. Pergunte por quê. Glória a Deus. Pergunte por quê. Eu esperei muito tempo para fazer essa live. Por que, Bulhões? Ah, meu amigo. Sabe por quê? Porque quando você vem até Jesus, você pode vir sozinho. Só que quando você volta acompanhado. Ele volta com você. Ele anda com você. Ele está com você. Me faltaria palavras para narrar todos os milagres de Jesus através do seu ministério. Fato é que em determinado momento Jesus inicia o sermão da montanha. E Jesus já havia viralizado. Jesus ia pregar, e no sermão Jesus tinha 5, 6, 7, 8, 10, 15 mil pessoas. Na live de Jesus entravam 15 mil. Só que em determinado momento Jesus ele olha e diz o seguinte, olha, aquele que quiser vir após mim, tem que tomar a sua cruz, negar a si mesmo e me seguir. E tal e qual era naquela época, é atualmente. Você abre a sua internet, os portais de notícia, os influenciadores, eles olham para você e dizem, não, você tem que se aceitar mesmo, a vida agora é moderna. Não, você tem que ter um relacionamento aberto, não, você tem que ter várias relações, não, você tem que ter uma vida casual, casamento não existe, fidelidade é isso, e etc. Não, você tem que modernizar. Ó, você tá acima do peso, não, você tem que aceitar como você tá. Jesus ele diz o seguinte, aquele que quiser vir após mim, ele tem que renunciar a ele mesmo. A nossa busca, senhoras e senhores, não é uma busca por aceitação, é uma busca por renúncia. Não é aceitar que você é assim, é renunciar a quem você é. Disciplina é renúncia. Hábitos são renúncias, treinos são renúncias, mas sobretudo o Evangelho de Deus é a renúncia. É quando eu abro mão dos meus próprios prazeres para viver os prazeres que eu tenho com Ele.
É quando eu abro mão de relacionamentos que para mim poderiam ser bons, mas que interferiam diretamente o meu contato com Ele. E chega um momento que eu tenho que escolher um relacionamento, eu tenho que escolher um relacionamento com Deus. E aí quando eu vou colocar na balança, eu falo, pô, mas aquele relacionamento ele me supre, ele me dá prazer, me dá carinho, me dá atenção. Só que Ele não morreu na cruz por você, só que Ele não sofreu por você, só que Ele não levará você para o céu. Então se entre o seu coração haverá ali dois amores, escolha aquele que morreu por você. Essa palavra é dura. E quando Jesus ele começa a pregar, aqueles que estavam interessados em milagre, eles vão embora, porque tem gente que só quer ver movimento, não é assim? Isso acontece aqui na live também. Fale de temas polêmicos. A live bate 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Fale de temas espirituais necessários. 100 pessoas. Bulhões, você não fica chateado, não, amigo. Eu entendi uma coisa com Jesus. Não é sobre a quantidade do público. É sobre a qualidade de quem está escutando. Entende? Pode ter os dois. É o que a gente pensa, não é assim? Não dá. Não dá para manter na nossa vida um amor que nos afasta do maior amor da nossa vida. Bulhões, você acha que é assim? Eu não acho. Foi ele que falou nesse mesmo sermão. Ninguém pode servir a dois senhores. E amiga, se você conta essa história para você, para tentar se convencer que é possível, você já se perdeu há muito tempo. Só que você ainda não viu. E o que eu sinto por você não é... Eu não quero dar risada da sua dor, não quero rir, não é assim? Desse pensamento, não. O que eu sinto por você é misericórdia, porque eu já estive no seu lugar. Entendeu? E eu estava perdido. Tentando manter um amor que feria o maior amor da minha vida, tentando manter alguém que me afastava daquele que morreu por mim, tentando aproximar alguém quando eu entendi que esse alguém não era nada, com esse sentimento não era nada, eu me libertei. Nenhum amor do mundo será maior do que o amor de Deus. Nenhum prazer do mundo será maior do que o prazer de Deus. Nenhuma amizade do mundo será maior do que a amizade com Deus. Segura, tá? Pedro vê todo mundo indo embora. Chega até Jesus e diz assim, Jesus... Fico imaginando o Pedro coçando a cabeça. Jesus, a live tá caindo, Jesus. Como assim? Ó, a gente tava com 15 mil seguidores aqui na live, né? No streaming. A gente já tá com 3 mil e tá caindo. Jesus olha para Pedro e sabe o que Jesus fala? Jesus não falou para Pedro, ô Pedro, arruma um modem. Ô Pedro, dá comida. Ô Pedro, multiplica, faz um negócio acontecer, cura algum morto aí pra galera voltar. Não, Jesus olha no olho de Pedro, ele faz a pergunta decisiva. Você quer ir também? Com isso, Jesus ele nos ensina uma coisa. Se alguém não quer permanecer na nossa vida, é uma decisão dela. Pedro, você quer ir embora também? Que momento lindo. Porque Pedro ele fala para Jesus uma coisa que me arrepia profundamente. Pedro olha nos olhos de Jesus e diz assim: para onde eu irei? Se só tu tens palavra de vida eterna. Para onde você vai? Se só Ele tem aquilo que a sua alma tem fome. Para onde você vai? Se só Ele tem a graça derramada por sobre a sua vida, para onde você vai? Só Ele tem. Mas agora eu quero concluir.
Eu quero que você se segure aí na sua cadeira, porque essa parte é muito forte. Então chegaram-se os últimos momentos de Jesus. Jesus, ele reúne os discípulos e ele lava o pé dos discípulos. E naquele momento os discípulos tinham visto Jesus andar por cima das águas, eles tinham visto Jesus ressuscitar mortos, eles tinham visto Jesus curar paralíticos, eles tinham visto Jesus se transfigurar, voar no céu com Moisés e Elias. Então na mente dos discípulos, Jesus era aquele que iria libertar Israel dos romanos, porque se aquele homem fazia aqueles milagres, imagina na guerra. Só que Jesus, ele chega e decepciona todo mundo. Eu quero que você escreva uma coisa na tábua do seu coração. Jesus é especialista em decepcionar a gente. Como assim, bulhões? Os discípulos esperavam alguém que fosse libertá-los dos romanos. Jesus, ele diz e fala: eu estou aqui para libertá-los de algo muito mais poderoso, que não são eles. É o pecado. Os discípulos não entendem. Jesus, ele diz assim: o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores e vai padecer. E eles não entendem. Jesus, ele diz: eu preciso morrer. Não, negação natural. Pedro chega para Jesus, pega ele no braço e fala assim: não, Senhor, o Senhor não vai morrer, tem dó de ti mesmo. E Jesus, ele diz: para trás de mim, Satanás, que não me conhece. Não, Senhor, mas não, ele falou assim: e tem um negócio, um de vocês vai me trair. E aí a galera entra em crise. Eu fico imaginando a atmosfera daquele jantar. Eu fico imaginando os discípulos angustiados. Eu fico imaginando Jesus. Jesus era homem, mas Jesus também era Deus. E os atributos de Deus estavam nele. Eu fico imaginando ele lavando os pés de Judas, sabendo que Judas ia traí-lo. Só quem está aqui que já passou por traição sabe o que é. Jesus sabia que Judas era o traidor desde o momento em que ele bateu os olhos dele a primeira vez. Jesus nunca judiou dele. Ele nos ensina isso. Quem trai se dá a própria sentença. Quem trai se dá o próprio castigo. Mas então chegamos no momento em que eu li. Jesus reúne os discípulos e vão até um lugar chamado Getsêmani. A palavra Getsêmani significava prensa de azeite. E Jesus, a oliveira verdadeira, estava indo lá para ser prensado. A palavra que nós lemos no início da nossa live diz que ele dobra os joelhos, ele começa a orar ao Senhor, ele diz: Pai, se possível, passa de minhas cálices. Bulhões, Jesus não queria morrer, não é isso. Jesus estava ciente do propósito, Jesus estava ciente da morte, Jesus estava ciente de tudo. O cálice é o cálice da ira de Deus. Que é o cálice da ira de Deus? É a separação. Naquele momento eu fico imaginando Jesus angustiado.
Ele dobra o joelho, o coração dele acelera, ele não tem pecado, então ele não pode sofrer um ataque cardíaco. A pressão sanguínea dele sobe porque ele está aflito. Agora, segundo uma análise do comportamento de Jesus através da neurociência, ele tem as suas vias neuronais inundadas, a pressão sanguínea sobe, ele não podia morrer de ataque cardíaco, porque se fosse eu e você morreríamos. Então, no processo do ataque cardíaco é vencido, ele não morre. Ele podia ter um aneurisma cerebral, porque a sua pressão arterial está enorme. Ele não pode morrer de derrame também, porque ele não tem pecado. Então agora o próprio sangue sai das suas glândulas sudoríparas. Ele começa a suar sangue. Você consegue imaginar Jesus orando, passando a mão na testa e vendo sangue? Cada gota daquela foi por mim. Foi por você. Ele olha para trás, ele tenta chamar os amigos, para os amigos orarem com ele, os amigos estão dormindo. Tem momento que não vai ter amigo, tem momento que não vai ter colega, tem momento que não vai ter família, é você e Deus, você e Deus. Os soldados da sinagoga chegam, não eram os romanos, prendem Jesus. Jesus passa por Anás, Caifás, Herodes, ninguém consegue encontrar dele culpa. E através daqueles que queriam a morte de Jesus, arquitetarem um plano, Jesus é condenado em um horário que ele não podia ser condenado. Herodes tenta salvar e diz para ele, se você quiser eu posso salvar você. Ele diz assim, amigo, me salvar. Então levam Jesus para a sua tortura. A palavra de Deus dizem que pegam um chicote e começam a bater nele. Esse chicote não era um chicote de couro. O nome desse instrumento era um instrumento chamado azorrague. Na ponta desse chicote haviam pontas de ossos e limalhas de ferro. Então quando você atingia uma madeira, aquele chicote ele abraçava-se na madeira e ele puxava a madeira e arrancava lascas da madeira. Eles não bateram na madeira. Eles bateram no carpinteiro. Você consegue imaginar Jesus sangrando? Alguns estudiosos dizem que você conseguia ver o pulmão daqueles que passavam por isso, porque saía toda a capa da costela da pessoa e Jesus passou por isso. Uma quarentena de açoite menos 39 chicotadas, vezes 12 limalhas de ferro, faça as contas. Jesus podia falar uma palavra, Jesus podia falar qualquer coisa, e ele ficou mudo, porque segundo escreveu Isaías escreve como um cordeiro mudo. Aleluia. Isso é profético para você, meu amigo. Isso é profético porque Deus, ele sabe do seu sofrimento. Deus, ele sabe das suas dores. Deus, ele sabe das suas angústias. Ele não sabe porque ele sabe porque ele já esteve no seu lugar. Ele sabe o que é ansiedade porque ele já passou por isso. Ele sabe o que é aflição porque ele já passou por isso. Ele sabe o que é abandono porque ele já passou por isso. Ele sabe o que é traição porque ele já esteve do outro lado. Então quando você ora, quando você entrega, quando você diz, Senhor, cuida de mim, ele não cuida de você porque ele é todo poderoso. Ele cuida de você porque ele sabe o peso da sua lágrima. Ele sabe o caminho neuronal da sua dor. Ele sabe exatamente onde aperta a angústia. E é por isso que quando o bálsamo chega no lugar certo. Por isso ore, busque a Ele. Porque
quando você estiver aberto e sangrando, não vá para a rede social, não vá se comparar a ninguém, não vá encher a cara, dobre o joelhinho e diz: Senhor, tu sabe, tu sabe. Pega uma capa escarlate e cobre o corpo dele, que estava semi-mutilado, para zombarem dele. Diz: então quer dizer que você é o rei dos judeus, então você precisa de uma coroa. Pegam espinhos de 5 centímetros e colocam a coroa de espinho. A coroa de espinho rasga a testa dele, pressiona o crânio dele. Ainda pegam uma cana e batem na cabeça dele para colar a coroa. Você consegue imaginar a dor? E ele não falou uma palavra. Pegam então o patíbulo da cruz, colocam sobre os ombros dele. E ele já estava fraco desde a noite do outro dia, segundo a sua natureza humana. Fazem ele carregar esse patíbulo de uma cruz, subindo uma via que hoje é conhecida como a Via Sacra, que se alterou. E vão subindo com ele, vão subindo com ele. Ele sobe em silêncio por você, para que você pudesse clamar, para que você pudesse gritar, para que você pudesse convidá-lo. Aleluia. Chegam até a cruz, Gólgota, uma montanha em forma de caveira. Deitam ele no chão, e quando deitam ele no chão, eu quero que você entenda que a capa que haviam colocado por sobre as costas dele foi arrancada, então as feridas se abriram novamente, ele volta a sangrar. Agora a cruz não era lavrada, a cruz era cheia de flerpas, de farpas, e aí agora colocam as costas desse homem abertas numa cruz que não era lavrada, prendem os braços dele, pegam, meu amigo, pregos e perfuram a mão, que só ofereceu a mão para levantar os caídos. Pregam os pés, que só se moveram para fazer o bem. Levantam ele. E aqueles que antigamente proclamavam ele como rei, aqueles que enalteciam ele como rei, agora dizem: crucifica-o. E ele não falou nada. Se Jesus quisesse, bastaria ele dizer Pai, ou estalar os dedos, e haveria ali legiões de anjos. E eles não acabariam com aquilo, eles acabariam com o mundo. Ele poderia dividir a terra em duas. E ele não fez. Porque o propósito dele não era dividir o coração, a terra em duas, era juntar o seu coração em um pedaço. Eu quero que você olhe agora para Jesus na cruz, sangrando. Eu quero que você veja ele machucado, semi-mutilado, pingando sangue, cada gota é por você. E aí um daqueles que estavam na cruz zomba dele e diz assim: se você é o rei dos judeus, se você é realmente quem você fala, tira eu daqui. Sabe o que eu acho poderoso? Isso me pega. É que o outro ladrão da cruz, ele olha para Jesus, e Jesus ele estava desfigurado. Ele se estica para olhar e ele vê que acima da cruz de Jesus colocaram uma placa escrito Rei dos Judeus. Ele olha para Jesus e fala assim: Rei! Eu fico imaginando Jesus. Oi, filho. Rei, lembra de mim
quando entrares no teu reino. Aleluia. Você é poderoso, sabe por quê, meu irmão? Porque Deus fala no meu coração sobre os esquecidos. Ele não pediu a cura. Ele não pediu a libertação. Ele não pediu. Ele só queria ser lembrado. Tem gente aqui nessa live que só queria ser lembrado. Tem gente aqui nessa live que sofreu a vida inteira porque ao longo do tempo as pessoas foram esquecendo de você. Seus pais esqueceram de datas, seus pais esqueceram de momentos. Pessoas que você amou se esqueceram de você e você foi sendo esquecido. E no final da vida você estava prestes a ser esquecido para sempre. Aí ele olha para Jesus, ele vê que Jesus está machucado, angustiado dele, e ele diz não. Por quê? Porque se esse homem ele está assim, e ele está orando por quem está ferindo ele, porque se ele está machucado, ele está intercedendo pelos seus agressores, ele é diferente. Ele fala, rei, lembra de mim. Eu só quero que você lembre de mim quando você entrar no seu reino. Jesus se reergue. Eu fico imaginando Jesus respirando fundo, se sustentando. Ele olha diretamente no olho daquele homem, como ele olha para você nesse Natal, como ele olha para você nessa manhã, e ele diz, em verdade te digo que hoje mesmo você estará comigo no meu reino. Meu amigo, quando você faz por Jesus o que ninguém faz por ele, você vive com ele o que ninguém vive. Eu não me arrependo. Eu lembro que na minha adolescência, enquanto a maioria dos meninos da minha idade estavam atrás de menina, estavam atrás de rolê, estavam atrás de várias outras paradas, eu tinha comigo uma Bíblia Sagrada e eu meditava nessa palavra, porque eu sabia que era isso que eu queria da minha vida. Eu lembro que quando as pessoas da minha idade iam buscar outras coisas, eu estava de joelho buscando ao Senhor. Eu lembro que na época, quando dava madrugada e a galera ia encher a cara e ia pro rolê, eu pegava um pacotinho de panfleto e eu ia evangelizar na favela. Eu lembro que eu trombava pessoas, gente armada, gente embriagada, machucada, eu orava por aquelas pessoas. Sabe por quê? Quando você move um passo diferente para Deus, Deus ele escreve uma história diferente para sua vida. Amigo, presta muita atenção para o que eu vou falar para você nesse Natal. Faça algo diferente para Ele, e Ele vai proporcionar para você algo que Ele nunca fez por ninguém. Para de correr atrás de gente, para de correr atrás de namoro, para de correr atrás de relacionamento, de sofrer por fulano, sofrer por B, sofrer por A. Você está sofrendo por gente que nunca fez nada por você, e aquele que morreu por você, e aquele que se sacrificou no seu lugar, você não dá 3 passos na direção dele, você não consegue dobrar o joelho, você não consegue abrir a Bíblia para ler, você não consegue orar. O que você espera da sua vida então? Você quer falar de reciprocidade, mas você não consegue ser recíproco a um sentimento muito maior do que um namoro porcaria. Você não consegue ser recíproco muito maior a alguém que morreu por você para estar contigo. Você acha que as suas dores estão relacionadas a porque não te aceitaram, a porque não convidaram você, a porque você não... Amigo, alguém sofreu muito mais por você e você não tem dimensão. Você sabe como é que você consegue curar dor? Quando você olha uma dor muito maior que a tua. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para a cruz. Ele está lá. Ele está intercedendo por você. Ele está dizendo, Pai, perdoa. Ele não sabe o que faz.
Jesus está vendo você correndo atrás de um monte de porcaria e Ele está falando, Senhor, Ele não sabe o que Ele está fazendo. Jesus está vendo você se matando através de site pornográfico, Senhor, Ele não sabe o que Ele está fazendo. Jesus está vendo você beber até o último, usando drogas, se prostituindo. Jesus está falando, Ele não sabe o que Ele está fazendo, Pai, perdoa Ele. Então Ele morre. E aqui está o grande segredo da graça. Qual o grande segredo da graça, bulhões? Jesus não foi assassinado. Como assim, bulhões? Não. Os romanos não tinham o poder de assassinar Jesus. Não. Porque só morre quem tem pecado. Jesus não tinha pecado, então não podia morrer. Se dependesse dele, ele ficaria ali para sempre na cruz, ali ele estaria até hoje, porque não dava para ele morrer, ele não tinha pecado. Então o que ele faz? Ele se entrega. E isso é poderoso. Ele fala, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E aí ele expira. E o terremoto acontece, o céu se fecha, o véu do templo se rasga no meio. Atenção. Antigamente, para que alguém tivesse acesso a Deus, eram necessárias cerimônias, sacrifícios, e cortes, e sangue. E agora Jesus está falando, ninguém mais precisa se sacrificar. Você não precisa tomar um chá alucinógeno, você não precisa fumar um cigarro de maconha, você não precisa encher a sua cara, você não precisa de uma experiência psicodélica para se conectar. Por quê? Porque o véu do templo se rasgou. Através da morte dele, você tem acesso livre ao trono do Senhor, porque ele morreu por isso. Os sacrifícios de animais, os sacrifícios de antigamente, era para que o pecado fosse perdoado por tempo determinado. Mas agora Deus, Jesus, se entrega como um cordeiro eterno, para que para sempre você tenha acesso ao trono de Deus. 3 dias depois, quantos dias eu disse? Escreva nos comentários aí, 3 dias depois. A ressurreição é linda. Porque as mulheres vão até o túmulo de Jesus, levar incenso, mirra, preparar o corpo. E quando chegam até o túmulo de Jesus, elas veem o lugar da cova revirado, não é? A pedra que ali estava foi retirada. E na hora que elas vêm aqui, elas dizem, meu Deus, o que aconteceu? Quem foi o exército que tirou essa pedra? Porque a pedra era pesada, os apóstolos não conseguiam levar, não é assim? E os anjos que estavam lá olham para elas e dizem, a quem buscais? A Jesus! Ele não está aqui. He's not here. But... porque ele ressuscitou. Aleluia. Existem vários pontos de vista sobre a ressurreição. Tem um que eu quero partilhar com vocês e aqui eu vou encerrar nossa super live de Natal. Eu sei que naturalmente a maioria das pessoas diriam, pô, é Natal, não vou fazer live, não vou fazer nada. Não, eu preparei a melhor live do ano para hoje. É a live mais longa, é a live mais poderosa, e a live que, meu amigo, sua vida nunca mais vai ser a mesma depois desse momento. Eu vou orar por você no final dessa live. Eu quero trazer o ponto de vista sobre os discípulos no caminho de Emaús. A palavra diz que 2 discípulos vêm no caminho de Emaús andando desanimados. Talvez nós sejamos esses 2 discípulos.
preocupados com o mundo, preocupados com as crises, preocupados com a inversão de valores, preocupado com o aquecimento global, preocupado com a crise, a explosão solar, preocupado com as guerras, preocupado com a falta de dinheiro, preocupado com tanta coisa que você olha pra frente, você fica desesperado, você diz: Senhor, meu Deus, 2024 vai ser pior, vai ser ruim. Esses discípulos estavam da mesma maneira, com a mesma frequência, e eles conversando com eles, aí de repente alguém se aproxima, e essa pessoa que se aproxima pergunta: como é que vocês estão? Ele diz: poxa, você não sabe o que aconteceu. O nosso mestre foi executado, mataram ele. E assim como o Senhor faz nessa live, Jesus fez. Não é assim? E esse homem que se aproxima, ele diz assim: mas não estava escrito que ele tinha que morrer, e ele tinha que ressuscitar. E ali eles estavam tão angustiados que eles só conseguiam falar dos problemas. Como muita gente aqui. Na hora que eles chegam em casa, esse homem faz que vai passar direto. Aí eles olham para ele e falam assim: ó, quer saber de uma coisa? Você não quer ficar aqui não? Oh, aleluia. Você não quer entrar aqui em casa não? Você não quer passar o Natal aqui não? Porque tá ficando tarde, pode ser perigoso para você. Entra aqui, fica com a gente. Esse homem, ele entra, e na hora que ele vai partir o pão, meu amigo, a glória de Deus se manifesta naquele lugar. E eles entendem que aquele homem era o homem Jesus. Jesus. Jesus desaparece. E sabe qual que é o diálogo entre eles? Um olha para o outro e fala assim: meu Deus, era ele, era ele. Mas também, você não percebeu que ardia o nosso coração enquanto ele falava? Não por acaso, o sentimento desses homens é o mesmo sentimento daí. Você sabe por que seu coração está queimando? Você sabe por que você está sentindo uma chama dentro de você, uma coisa que você nunca sentiu? Você sabe que você já se arrepiou, porque você já chorou, porque você já revisitou memórias, porque você já foi confrontado. Você sabe por que isso está acontecendo? É porque Jesus encontrou eu e você, eu e os alunos, eu e os seguidores, eu e aqui, andando no caminho de Emaús. Aí ele chegou, abraçou a gente e falou assim: vocês estão preocupados por quê? Vocês estão preocupados com 2024? Vocês estão preocupados porque não tem ninguém mandando mensagem para vocês? Vocês estão preocupados que acabou o relacionamento? Vocês estão preocupados com ansiedade? Vocês estão preocupados com depressão? Deixa eu falar uma coisa para vocês: o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E meu amigo, no momento em que ele partiu o pão, é por isso que o nosso coração queima. Oh, meu amigo, eu vou orar por você, mas eu quero que você prometa uma coisa para mim. Você vai prometer para mim que você vai enviar essa live completa, ou vai assistir ela completa novamente com alguém. Porque não é só você que merece. Não é só você que precisa. Não é só você que sofre. Deus nos cura para que a nossa cura cure outros. Eu quero que você compartilhe esse conteúdo com alguém, mas não num sentido de enviado direct. Eu quero que você veja essa live com alguém. Eu quero que você partilhe, divida esse momento com alguém. Se preciso for, baixa essa live, faça o que for, mas faça esse conteúdo chegar à frente.
pois das suas feridas vão sair poder para curar. Feche seus olhos, Senhor. Oh, Senhor, esse dia é seu, Pai. Todos os dias são seus, mas esse é seu. E nós iniciamos esse Natal, amanhã desse Natal, Pai, louvando o Teu nome, exaltando aquilo que o Senhor fez e lembrando que a sua morte e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Pai, sem Ti nós não somos nada, nós não somos ninguém. Sem o Senhor nós não temos esperança de um dia melhor. Sem o Senhor nós temos angústias, nós temos preocupações, nós temos dores profundas. Mas quando nós dependemos do Senhor, nós entendemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, e o nosso desejo é amar a Ti, ó Pai. Nós ofertamos o nosso louvor, o nosso coração, nós ofertamos, Senhor, a nossa vida no Teu altar, para que a partir desse momento nada mais seja como antes, e sim para que tudo seja novo. E nós o convidamos, ó Pai, nesse Natal, a entrar na nossa casa, a entrar na nossa vida, a sarar as nossas dores, a cear conosco na mesa, a salvar as nossas almas, para que para sempre nem a dor, nem a morte, nem o mal possam nos separar. Abra os seus olhos. Eu louvo a Deus pela sua vida, amigo, amiga. Eu sei que aqui nós temos alunos, nós temos seguidores, nós temos pessoas que vieram a primeira vez, mas eu quero dizer que a todos vocês, essa live não é por acaso. A partir de hoje você verá coisas que você ainda não viu. Você vai sentir coisas que você não pôde sentir. Há uma coisa que nós chamamos na igreja, que é renovação. Deus, Ele renovou você essa manhã. A todos vocês que estão aqui e ainda não conhecem o Método FB, vocês estão convidados a se tornar membros, ser aluno. Basta escrever nos comentários "eu quero". A vocês que já são membros, eu disponibilizei hoje presentes especiais. Eu postei aqui as novas aulas do método. Todas já estão disponíveis. É um presente de Natal para vocês passarem o Natal conectado com o Senhor. Postei também o YouTube, o podcast ficou disponível. Mas eu só quero dizer uma coisa para você. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O mesmo Jesus que nós pregamos é o mesmo Jesus que hoje entrou na sua vida, que hoje entrou no seu lar, que hoje entrou na sua família. E nada mais será igual. Que Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus console o seu coração. E as graças do Senhor te acompanhem. Em nome de Jesus.